Bom dia, tudo bem? Ótimo. Ótimo estarmos juntos mais uma vez para falarmos de doutrina espírita. Primeiramente, vamos agradecer o momento a Deus, a Jesus. Vamos dizer assim: muito obrigado, Pai, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos em contato com a doutrina espírita. Muito obrigado, meu amado Mestre Jesus, pelas coordenadas, pelos ensinamentos, por todas as legendas que deixastes. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Bem, agora vamos então entrar na nossa conversa de sempre. Nós, sempre em nossas palestras, consideramos dois momentos. Um dos momentos é este que eu vou ler agora deste livro, Sol do Amanhecer, de Hamed, que diz assim: precisamos combater nossa tendência de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar ser sempre agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Isso são parâmetros que nós temos usado, aprendendo, evidentemente, com aqueles que sabem muito mais do que nós. E o outro é muito mais importante, porque foram palavras proferidas pelo nosso Mestre Jesus, e está em Mateus 4:37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então nós nos fiamos e confiamos nesses dois propósitos que dissemos sempre que vamos falar de doutrina espírita, porque precisamos ser fiéis, precisamos ser contundentes, a modo de que o despertamento possa nos acontecer. Muito bem, vamos falar do tema casamentos em fortes crises. Por quê? O primeiro passo é considerar o momento Terra. Ajustes e reajustes estão acontecendo. E todos sabemos disso. E esses ajustes e reajustes não partem de agora. Eles já vêm de longa data, como nos fala em A Gênese, porque nós entramos na plenitude, digamos assim, da transição planetária 100 anos, aproximadamente 100 anos antes da codificação da doutrina espírita. Está lá na Gênese e podemos conferir. Então vejam que esses ajustes e reajustes, eles vêm acontecendo de longas datas, de longa data. Não é de agora. Agora nós temos aí a pandemia e outros eventos que fazem parte das necessidades precisas para verificar quem serão os escolhidos. Não está no Evangelho? Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Por que poucos os escolhidos? Porque os escolhidos serão aqueles que, por esforço, procuram modificar-se, procuram compreender melhor a vida, procuram entender melhor as ocasiões e a atualidade. Por isso falamos sempre da importância de estarmos na atualidade. Porque não podemos conferir os momentos atuais com as mesmas interpretações de ontem. Não podemos analisar os momentos atuais com os mesmos ensinamentos de ontem, porque os ensinamentos de ontem cresceram, foram aperfeiçoados, se aprimoraram. Por quê? Porque nós passamos a conhecer um pouco mais. Então a necessidade de estarmos no momento atual é muito importante para todos aqueles que desejam, sim, caminhar
ascendentemente, caminhar para mundos melhores. É assim que se verifica o momento atual. É período de transformações, não só transformações físicas, mas principalmente morais. E aí está o que estávamos falando. A necessidade desse aprimoramento é importantíssimo para quem quer gozar de dias melhores no amanhã, seja na Terra ou em outro mundo que também já esteja na condição de regeneração. Porque caminhamos, somos caminhantes do universo. Passamos por muitos mundos antes de chegar à Terra. Acredite nisso. Muito bem. Agora, vamos a uma pauta interessante que está no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos pautar esse momento pandêmico e as uniões, os casamentos. E por que não outras uniões? Sim, por que não? Nossa abordagem ajustada cabe em quaisquer uniões, ok? É só ajustá-la à união que está feita. Seja ela qual for, não importa. Ajuste o que vamos falar à união na qual você se encontra, ok? Me faço entender, pois não? Então está ótimo. Assim diz o Evangelho, e depois então vamos comentar um pouco mais a respeito de tudo isso que estamos conversando. No Evangelho, no capítulo 22, intitulado Não Separeis o que Deus uniu, e aí está o grande propósito. Não separeis o que Deus uniu. Prestemos atenção. Então, no primeiro item, no primeiro subtítulo, que se diz indissolubilidade do casamento, eu estou no Evangelho. Esse aqui, ó. Ok? Ótimo. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Me faço entender, pois não? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. E agora? Como entender, principalmente, justo esse momento dessas palavras que aqui estão no Evangelho, que foram palavras, evidentemente, pronunciadas por Jesus e que elas estão em Mateus capítulo 19. Vou repetir. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Como se deu essa união feita por Deus? Como ela se processou? A união matrimonial, regra geral, passa pela concordância. Passa pela concordância. Ninguém se une a outra pessoa sem que concorde com o fato. Ninguém reencarna e se une a uma mulher ou a um homem sem que houvesse concordado com esse propósito. Porque sabe perfeitamente que é um momento
para a evolução espiritual. Essa concordância se ajusta, se dá quando do planejamento reencarnatório. Aí está o X da questão. Mas eu não me lembro do meu planejamento reencarnatório. Não, eu não me lembro. Sim, você não lembra porque você está fora de sintonia. Você não se recorda porque você não está com a atenção devida naquilo que se comprometeu. Porque quem se compromete com alguma coisa e está em sintonia com um comprometimento feito, é óbvio e evidente que vai se recordar. E é muito simples nos recordarmos daquilo que foi providenciado no planejamento reencarnatório. Mantenhamos-nos para que isso aconteça em sintonia com Jesus. Mantenhamos-nos em sintonia com Deus. Estejamos caminhando pelas leis divinas. Por quê? Porque isto vai favorecer a sintonia com o benfeitor espiritual e ele vai nos intuir, vai nos inspirar, mostrando o caminho a seguir. E no momento em que partimos para o sono, para o estado de emancipação, teremos também aquela conversa amiga, não só com o benfeitor espiritual, mas com outros amigos nossos que se encontram desencarnados e que poderão nos ajudar no propósito de estarmos mais atentos ao comportamento que precisamos realizar. Sabemos, pela nossa caminhada na doutrina espírita, pois nela caminhamos desde que chegamos a este momento terra, que muitos são os espíritas que desconhecem um planejamento reencarnatório. Um planejamento reencarnatório é feito com muito trabalho pelos amigos espirituais que promovem a nossa reencarnação, que promovem a reencarnação dos espíritos. É preciso valorizar este momento. É preciso conhecer os porquês que implicam em um reencarne. Não basta falarmos em reencarnação. Tem que reencarnar. Você vai reencarnar porque é reencarnando que você se aprimora. Não, a reencarnação é algo que não pode deixar de acontecer. Todos reencarnam. A reencarnação sempre acontece em vários mundos. Sim, tudo isso sempre é o que ouvimos. E por quê? E por que não começamos a penetrar um pouco mais nos porquês de um processo reencarnatório para realmente despertarmos um pouco mais do que significa espírito, do que é espírito, do que é a vida, enfim. Não basta ficarmos falando em reencarnação, os espíritos, os mundos, mas desconhecendo os porquês de tudo isso, desconhecendo os detalhes. A coisa é muito séria em um processo reencarnatório, e eles não acontecem simplesmente por acaso ou porque desejamos. Existem motivos para que isso aconteça. E muitas vezes emperramos, não saímos do estágio em que nos encontramos, apesar de já termos obtido os maiores conhecimentos, porque temos compromissos reencarnatórios que não aconteceram e que precisam acontecer. Lembram de Silas? Sim, do livro Ação e Reação? Pois bem, lá está Silas, em nosso lar,
há anos e anos e anos e anos, já poderia ter se elevado para um estágio mais avançado espiritualmente e não pode ir porque ele tem um compromisso que não consegue cumprir, um compromisso reencarnatório com outro espírito que com ele esteve na Terra anos atrás, que conviveu com ele e que ele criou problemas com esse espírito. Não só ele, ele e o pai. E agora ele precisa reencarnar com esse espírito para cumprir o avanço necessário. Só que ele não sabe aonde anda esse espírito. E então ele não consegue avançar, porque ele precisa saber aonde está esse espírito para com ele então promover um processo reencarnatório. Interessante, não? Pois é. E então André Luiz pergunta-lhe: mas os teus amigos, os outros benfeitores, não podem te ajudar? Eles não sabem aonde esse espírito se encontra? Sim, responde Silas. Eles sabem, mas eu é que preciso saber. Vejam como funciona. A lei é lei e deve ser cumprida. Não é como a gente está tratando a lei. Inclusive as próprias leis materiais, as quais todas elas são burladas pelos espíritos reencarnados, erroneamente, porque se a lei material está acontecendo, mas ela não está certa. Não importa. Se ela está em vigor, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, temos que cumprir. Ok? O sinal está fechado, não vem ninguém, avança, não. Respeita o sinal. E vai por aí afora. As leis espirituais, as leis que regem o plano espiritual são bem mais severas. Elas não falham. E fica difícil burlar. Porque todos sabemos que a verdadeira vida é espiritual. Aliás, estamos encarnados nós neste momento, mas não esqueçamos, a vida que estamos tendo, ela é espiritual. Faço-me entender? Isso significa dizer que precisamos dar muito mais atenção aos comandos do espírito do que os comandos da matéria, mas todos precisam ser respeitados e seguidos. Eis a questão. Mas muito bem, ao nosso tema, os casamentos em conflitos, em crises severas. Por quê? Justamente pela falta do entendimento espiritual. Justamente pela falta do entendimento do que é um planejamento reencarnatório. Por que este casal está junto? Olha como eles se debatem, como eles se conflitam. Pois bem, ali está um momento de ajuste, ali está um momento aonde a compreensão pede lugar, aonde o entendimento precisa permanecer. E só acontece assim quando o ser tem conhecimento dos seus momentos espirituais, do seu planejamento espiritual. Espiritual, sim, esse planejamento que ele fez quando estava desencarnado. E é um planejamento espiritual, porque é um planejamento para crescimento, é um planejamento para evolução. E então, o que acontece? Vem a pandemia, instrumento especial de Deus para testar a mim, a você, a todos nós. É um instrumento especial. Colocou todos bem juntinhos
em suas casas. Evidentemente que existem aqueles que não estão nem aí. Esses pagarão por isso. Não é verdade? E aí a compreensão se faz necessária. O entendimento se faz necessário. É preciso compreender o outro. É preciso entender o outro. Ah, mas o outro não me entende. É problema dele, não é teu. Entenda-o. E se puder ajudá-lo a entender-te, melhor ainda. Mas muitas vezes fica difícil. Mas não importa. Entenda você. Lembra de uma frase de Jesus? Segue-me tu. Ok? Pois é. Pegue esta frase de Jesus. Peguemos essas palavras de Jesus e façamos dela um corolário para todos os momentos que passamos na vida, na existência, nesta reencarnação. Porque cada reencarnação é um pouquinho de problemas a serem resolvidos. Um pouquinho, eu falei. Não são todos que estamos procurando solucionar no momento. Por isso, nos esforcemos para manter o grupo familiar. Nos esforcemos para manter a união que aconteceu. Por isso diz assim o Evangelho: não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Deus uniu com este propósito. Deus uniu através de um planejamento reencarnatório, aonde houve a concordância de ambos para que tal acontecesse. Evidentemente, nós estamos falando das reencarnações compulsórias. Houve a concordância de ambos. Sim, vamos. E vamos para o reajuste. E vamos para nos ajustar. E vamos compreender um pouco mais a vida. E vamos nos compreender um pouco mais. Por isso, nunca devemos esquecer. A união matrimonial, regra geral, passa pela concordância quando é efetivado o planejamento reencarnatório. E viemos com todos esses dados a serem cumpridos. E eu vou repetir. Para que eles estejam latentes em nós. Para que eles se vejam realmente presentes em nossa memória, na nossa memória existencial. Estejamos sempre em sintonia com bons pensamentos. Estejamos sempre em sintonia com as leis de Deus. Estejamos sempre em oração, seja com bons pensamentos, procurando sempre um amanhã melhor, um motivo melhor para ser efetivado, jamais caminhando pelas distorções e pelos desvios. O despertar espiritual é algo que acontece a cada minuto, a cada segundo, quando o espírito deseja. Porque sempre temos ao nosso redor motivos para despertamento, motivos para evolução espiritual, motivos para avançarmos no caminho do bem, motivos para estarmos mais perto de Jesus. Então, queridos e queridas, vamos caminhar com o Evangelho do Mestre. Vamos colocar na frente as orientações deixadas por este irmão maior amigo, a fim de que amanhã possamos realmente
chegar ao mundo de regeneração com uma bagagem grandiosa. E podemos dizer para nós mesmos: aqui estou. Aqui estou porque melhorei. Aqui estou porque me corrigi. Aqui estou porque me eduquei. Aqui estou porque entendi o que é o amor. Eu agradeço a presença de todos, agradeço por terem me ouvido, mas rogo a Jesus que possamos todos termos entendido o caminho que precisamos seguir. A luz só se faz dentro do nosso lar quando tocamos no interruptor. E a luz só se faz dentro de cada um de nós quando seguimos as leis divinas. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. E Deus quer que ele aconteça. Até lá, fique em paz, reflita e tenha sempre bons dias, bons caminhos. Muita paz.